seguia João Batista. João Batista era o pastor de João e de André. E João pregava, João ensinava, João Batista, e João, o discípulo, estava lá ouvindo. Um dia, no meio da pregação de João Batista estava ensinando sobre o Messias, falando daquele que havia de vir, e que ele era um que veio preparar o caminho do Messias, e de repente, no meio da mensagem, João Batista diz: aí está o Cordeiro de Deus, aquele que eu estava falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João olha para André e diz: vamos seguir o Cordeiro? Eu acho que há um parênteses muito lindo aí. Eu acho que João diz para João Batista, André diz para João Batista, ele diz assim: olha, o senhor tem sido um grande pastor, o senhor tem sido um homem de Deus na nossa vida, o senhor tem sido aquele que tem nos dirigido a entender um pouco mais o caminho de Deus, mas o senhor nos perdoe, mas a gente vai seguir o Cordeiro. Alguma coisa bonita a respeito disso? Alguma coisa bonita a respeito dos pastores e dos líderes de louvor? Que nós precisamos de fazer o nosso trabalho. E nós precisamos ser gratos às pessoas que nos ensinam e que nos levam à presença de Deus. Mas nós vamos seguir o Cordeiro. A gente vai seguir o Cordeiro. Na igreja de Deus, nós agradecemos a Deus pelos nossos pastores. Eu espero que vocês sejam gratos pela nossa presença como pastores de vocês. Mas nós estamos aqui não é para seguir o pastor A, B ou C. Nós estamos aqui para seguir o Cordeiro. É o Cordeiro. Então não importa se o pastor Fernando não vier ou se o pastor Ciclano não vier. Se o Cordeiro estiver lá, eu vou estar na igreja. Quantos podem dizer aleluia? Eu dei uma cajadadazinha. Mas, de certa forma, o pastor também tem que ser sensível a não querer trazer a glória para si. Porque João Batista podia dizer o seguinte: olha, peraí, vocês estão comigo muito tempo, vocês vão me deixar sozinho, daqui a pouco eu não tenho nenhum seguidor. Mas João Batista diz assim: tudo bem, importa que ele cresça e que eu diminua, eu sou somente o amigo do noivo, eu sou o padrinho, o noivo é o principal. O meu trabalho como pastor, o trabalho dos líderes de louvor é apontar para o noivo, ele tem que crescer e nós temos que diminuir. Isso é importante. Se nós, como líderes, roubarmos a glória do Cordeiro, estamos pecando contra o Cordeiro. Ele tem que crescer, nós diminuirmos. O louvor, a adoração é linda, mas nós devemos esquecer de quem cantou, de quem tocou, mas lembrar de quem recebeu o louvor e a adoração. A mensagem toca no nosso coração, mas o pastor é somente um mensageiro. Nós queremos é o Cordeiro. Nós queremos o Cordeiro. Nós queremos o Cordeiro. E quando o Cordeiro veio, João foi atrás do Cordeiro. Rabi, onde moras? Vem ver. Ficaram o dia todo com Jesus. E descobriram que ele era o Messias, prometido no Velho Testamento, anunciado pelo pastor dele, João Batista. Chamaram seus irmãos, João chamou seu irmão Tiago, André chamou seu irmão Pedro. E ali começou o caminhar com Jesus, de 4 se tornaram 12, depois 70, no final eram mais de 500, servindo a Jesus, seguindo a Jesus. Jesus subiu ao céu depois da morte e ressurreição. João ficou na frente da igreja juntamente com os outros discípulos, e um a um, cada um deles foi martirizado, morreram na direção do trabalho que Deus tinha dado a eles. Alguns decapitados, outros morreram crucificados. Pedro de cabeça para baixo, Paulo decapitado. E depois da morte de todos eles fica somente João, final do século I. João é o único. Igreja passando por uma perseguição tremenda. Tremenda perseguição. O imperador coloca João numa ilha chamada Pátimos, exilado, tentando tirar a influência de João. E há uma coisa muito linda no capítulo 1 que diz assim: no dia do Senhor, eu achei-me no Espírito. É assim que abre o livro de Apocalipse. No dia do Senhor, eu achei-me no Espírito. O
O dia do Senhor é uma referência ao primeiro dia da semana, o domingo. A palavra domingo vem do latim que significa dia do Senhor. A igreja primitiva entendeu que o primeiro dia da semana tinha um significado profético muito importante. Como os judeus, que a maioria deles eles guardavam o sábado por serem judeus, o sétimo dia, o dia de descanso. Mas como crentes, como cristãos, eles entenderam que uma nova era chegou, a era da igreja, a era de coisas novas. E cada domingo era um dia da igreja se reunir e proclamar: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e Jesus vai voltar. Então a igreja primitiva, logo no início, separa o domingo como dia do Senhor. E o Espírito Santo endossa isso, o Espírito Santo concorda com isso. E dali para frente, o domingo se torna o dia do Senhor. E João diz o seguinte: no dia do Senhor, eu estava em espírito. Permita-me, por favor, fazer um parênteses e dizer que o domingo, o dia do Senhor, pode ser usado para outras coisas. O dia do Senhor pode ser usado, às vezes, para fazermos uma compra à tarde, para dormirmos um sono, principalmente num dia como frio como esse, para gastarmos algum tempo com os nossos filhos. Mas eu, por favor, talvez você pode me chamar de antiquadro, mas eu creio que o dia do Senhor é um dia especial para a igreja do Senhor estar em espírito. Eu não creio que o dia do Senhor é dia de ir ao cinema. Eu não creio que o dia do Senhor é dia de fazer festa. Eu não creio que o dia do Senhor é dia de ver novela. Eu creio que o dia do Senhor é dia de estar no espírito. A igreja perdeu essa identidade. E por isso que a igreja está na condição que está no dia de hoje. Se chove, nós ficamos em casa. Se está muito sol, nós vamos para o parque. Se estamos cansados, tiramos para descansar. Mas na segunda-feira vamos trabalhar. Não importa se estamos cansados ou não. Se está chovendo ou faz sol, nós vamos na segunda para trabalhar. Mas no dia do Senhor, é dia da igreja estar em espírito. Alguém diz: pastor, eu sei, pastor, mas não se preocupe não. Quando eu não venho na igreja, eu fico em espírito em casa. Perdoe-me, por favor, de 100 talvez um fique. Mas é muito raro. Porque nós somos carne, gente. Nós somos carne. E é difícil fazer com muito crente, por isso que a Bíblia diz: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de muitas pessoas. Dia do Senhor não é dia de fazer aniversário, não é dia de ir no cinema, não é dia de buscar os nossos próprios interesses. Dia do Senhor é dia de estar em espírito, e eu creio na igreja. Pastor, mas não deu para vir domingo de manhã. Vem à noite, mas não fica em casa. É outra cajadadazinha que não tem nada a ver com a palavra. Mas João estava em espírito no dia do Senhor. E quem está em espírito entra numa dimensão diferente. Quem está em espírito começa a enxergar coisas que nós não enxergamos se estivermos na carne. Começamos a ouvir coisas que não ouvimos de outra forma. É por isso que a gente jejua. Porque o jejum não é uma barganha. O jejum não é uma forma da gente pegar alguma coisa para Deus. Eu faço jejum se tu me der uma esposa, um trabalho. Não. O jejum é uma disciplina que nos ajuda a sair da carne e entrar no espírito. A oração é uma disciplina. E quando você está em espírito, você começa a ouvir e ver coisas no espírito. E de repente, quando ele está em espírito no dia do Senhor, ele ouve uma voz dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu venci e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno, e eu vou dirigir a minha igreja. Eu sou o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E ele olha, e João já tinha visto Jesus várias vezes. João comeu com Jesus, João foi aquele que deitou no ombro de Jesus. Mas quando ele olha, ele diz: uau! Ele tenta descrever para nós em Apocalipse, essa é a dificuldade, é tentar entender a simbologia, a alegoria. Seus olhos, uau, é como fogo.